até o dinheiro se transformou numa não coisa, isso é a prova de que hoje em dia nós vivemos numa sociedade informacional, onde cada vez mais indivíduos se ocupam da produção das não coisas e cada vez menos se ocupam da produção de coisas. A classe trabalhadora, que sempre se ocupou da produção de coisas, continua e provavelmente continuará a se ocupar da produção das coisas. Enquanto a classe intelectual passa a se ocupar da produção das não coisas. É claro que, se ocupando de algo que está se tornando antiquado, a classe trabalhadora vai continuar a ficar para trás, enquanto a classe intelectual vai avançando em direção ao futuro. Parece que está aumentando aí uma desigualdade, né? Veja bem, um ótimo exemplo dessa transição entre a produção de coisas e a produção de não coisas é o trabalho do designer. Antigamente, o designer trabalhava em ações concretas. Eram várias etapas de um longo processo de ações palpáveis. O designer desenhava, toda a tipografia, tudo era feito à mão. O designer manipulava coisas para chegar num resultado diretamente coisa, sempre coisa. E hoje em dia? Ninguém pode negar que a gente pode fazer um trabalho incrível em alguns cliques no Photoshop, certo? Hoje em dia, o trabalho do designer consiste na manipulação da não coisa para se chegar a um resultado não coisa que pode ou não se transformar em coisa. No trabalho de um web designer, o resultado pode nunca se transformar em coisa, a não ser que você dê print screen na tela. Essa transição entre o universo das coisas e das não coisas não é tão radical assim. Na verdade, com essa enxurrada de não coisas, invadindo o nosso mundo, vem muita coisa assim. Esse MP3 que eu tô ouvindo umas músicas ótimas aqui. Mas no momento que ele parar de funcionar e não tiver conserto, o que eu faço com ele? É lixo, né? Eu vou jogar fora. Todas essas coisas aqui, a gente está rodeado delas. E são os trastes. São coisas que contêm a não coisa, são um veículo da não coisa. No momento que eles não servem mais como veículo da não coisa, eles não servem mais para nada. Em meio a todos esses trastes, todos esses restos descartáveis, eu sei o que você é. Fale em voz alta. Vampiro. O que a gente pode notar é que os valores das coisas estão sendo transferidos para as não coisas. E daí está nascendo um novo tipo de imperialismo, onde uma parcela da sociedade domina a outra, porque dispõe de informações privilegiadas, de não coisas privilegiadas. E ela vende essas informações por preços altíssimos para uma humanidade subjugada. A situação pode até parecer bem familiar em si, mas a configuração atual dela é totalmente sem precedentes. Mas assim, um precedente. Podemos sim traçar uma espécie de paralelo. Tomemos como exemplo uma época anterior à Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial. Imagine um cidadão qualquer que estava acostumado com trabalhos agrícolas, a não mexer com máquinas. E de repente acontece a Revolução Industrial e o seu filho já nasce envolto em máquinas. Agora imagina isso nos dias de hoje. Um pai que vê seu filho envolto em não coisas. Um não compreende o outro, assim como antigamente esse pai agrícola não compreendia o filho. Ora, meu filho! Ô pai, onde estás aí? Estou aí na fábrica trabalhar? Onde mais? Mas a fábrica, na minha época, trabalhar não era fábrica. Trabalhar era botar a mão na massa, trabalhar na terra, com as coisas que Deus enviou, esse negócio de máquina, isso não dá certo. É assim que se trabalha. Ô pai, você é tão antes de Cristo. Não é? Ô meu filho, você fica aí no computador o dia inteiro. Na minha época, nós conversávamos com as pessoas pessoalmente. Por que você não sai, vai ver o mundo, fala com pessoas, namora meninas? Esse negócio de computador, isso não faz bem, meu filho. Na minha época era muito melhor que isso. Rapaz, você não entende de nada, você é tão yesterday.
Bem, assim como nossos pais preferiam, por exemplo, tocar guitarra, coisa física propriamente dita, nós, ou melhor, a nossa geração, ela pode preferir tocar Guitar Hero, que pode não ser a coisa física, como dedilhar a guitarra, mas você também está se divertindo com música e guitarras. Assim como era consenso entre os pais do passado que fazer, por exemplo, uma cadeira por semana era muito melhor, ou era o máximo assim, do que fazer 7 cadeiras por dia, no processo industrial. Levando em consideração a preferência dos nossos pais, por exemplo, pelo mundo de coisas, por viver envolto por coisas, imagine os nossos filhos, a futura geração. O que eles vão preferir? Eles vão preferir viver num mundo de, se eu posso dizer assim, pseudo-coisas. Nós vamos virar para eles e falar: filhos, na nossa época era muito melhor viver entre as não-coisas. Gente! Sempre houve esse estranhamento entre gerações. Pai, tô revoltado. Vou te xingar muito no Twitter hoje. Antes as pessoas morriam por problemas. Hoje em dia, elas morrem por programas. Essa evolução é uma das únicas coisas inevitáveis em nossa vida, assim como a morte. Seja ela a última coisa ou a não coisa.